Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração. Se você deseja receber mais conteúdos da Palavra de Deus, é muito simples e é totalmente gratuito. É só clicar nessa palavra inscrever-se que está ao lado do meu nome e todos os dias você receberá uma porção da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração. Eu gostaria de estar trazendo um tema, uma mensagem no dia de hoje sobre as quatro principais mentiras que muitas vezes o diabo ele coloca para tentar enganar a humanidade. As principais mentiras do diabo. Em João no capítulo 8, Jesus, quando esteve nessa terra e quando ele começou a falar a respeito do seu discurso, das principais missões que ele veio fazer nessa terra, ele chegou a combater muito contra aqueles religiosos. Quem eram os religiosos? Eram os fariseus, eram os saduceus, eram os mestres da lei. Eles se consideravam mais importantes entre todos os homens. Eles se consideravam pessoas perfeitas e todo o restante da humanidade eram pessoas falhas. Quando olhavam para ele, ele se considerava a pessoa mais importante, mais fiel em tudo aquilo que eles faziam, e isso causava uma grande dor no coração da população. E Jesus, sabendo disso, ele vem falando contra esse tipo de missão que eles transmitiam para a humanidade. E a palavra de Deus então chega a dizer bem claro que quando Jesus estava combatendo aquele tipo de religiosidade, ele chegou a dizer que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida, que ninguém podia chegar ao Pai através dele, e começou a falar sobre a sua missão, que ele era filho de Deus, que as pessoas conheceriam a verdade, que a verdade iriam libertar essas pessoas, e muitas daquelas pessoas não estavam entendendo e não queriam aceitar. E eles chegavam a dizer: nós temos por pai Abraão. E Jesus chegou a dizer: olha, se o seu pai fosse Abraão, vocês certamente cumpririam a vontade de Deus, estariam fazendo a vontade de Deus. Mas no momento, vocês estão cumprindo o desejo do diabo, porque o diabo é o vosso pai. E ele tenta, e ele é mentiroso desde o princípio, porque não existe verdade nele. Quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Então o próprio Jesus chegou a dizer que o diabo, ele é pai da mentira. Se ele é pai da mentira, ele vai fazer de tudo para tentar enganar a humanidade. E eu gostaria aqui de destacar apenas 4 mentiras que o diabo tem colocado muitas vezes no coração do homem, do ser humano, para tentar afastá-lo de Deus. Primeira mentira que ele conta: que a palavra de Deus não é verdadeira. Uma das coisas que ele tenta combater há muito tempo, que a palavra de Deus não é verdadeira. A palavra de Deus, ela tem se cumprido no mundo. Todas as profecias que estão na palavra de Deus têm se cumprido no mundo desde a antiguidade. O diabo, ele tenta destruir através das guerras muitas vezes a palavra, e durante muitos anos ele tenta fazer isso, mas a palavra de Deus, ela é tão inspirada que ela permaneceu durante todos esses anos fiel, e ela não pereceu porque ela foi inspirada por Deus. 66 livros, 40 autores diferentes. Eles escreveram em épocas diferentes, mas todos eles apontam para o mesmo objetivo, que somente através de Jesus Cristo existe a salvação. Quando nós confiamos nele, nós recebemos perdão dos nossos pecados. Então o diabo, ele tenta combater isso. Ele tenta tirar do coração humano a palavra de Deus. Quando a pessoa se converte, ele conta uma mentira, que essa palavra não é verdadeira, com o objetivo de fazer com que a pessoa renuncie à palavra, deixe de lado, acreditando que essa palavra foi escrita por homens e que ela não é inspirada por Deus. Mas a palavra que Deus tem para você no dia de hoje é esta: a palavra de Deus é fiel, ela é
poderosa, ela permanece durante anos e anos, porque ela foi inspirada por Deus e todas as tuas profecias têm se cumprido até os nossos dias. Então acredite no poder da palavra, porque ela é verdadeira e o diabo tenta de todas as formas retirar do coração do ser humano a palavra de Deus. Segunda mentira que o diabo conta para tentar enganar a humanidade: Deus vai abrir uma exceção no seu caso. Olha a segunda mentira: Deus vai abrir uma exceção no seu caso. Às vezes a pessoa, ela é tão dedicada, durante tantos anos ela fez a vontade de Deus, mas no momento de fraqueza, o diabo tenta colocar no coração dela: não, você foi tão fiel, andou tão certinho durante todos esses anos, não tem problema você praticar um pecado aqui, outro ali, porque Deus vai abrir uma exceção no seu caso. Deus vai permitir com que você peque, Deus vai permitir com que você faça isso porque você é um escolhido de Deus. Então no seu caso ele vai abrir uma exceção porque você tem crédito com Deus. E isso é uma das mentiras deslavadas do diabo que tem falado para tentar enganar a humanidade. Quando nós olhamos, por exemplo, o caso de Davi, Davi foi um homem, segundo a Bíblia Sagrada, segundo o coração de Deus. Era um homem fiel, ele escreveu a maioria dos salmos que nós conhecemos hoje. A história no primeiro livro de Samuel, primeiro e segunda Reis, conta a história de Davi, que era um homem guerreiro, era um homem batalhador, era um homem que vencia várias batalhas, mas um dia ele se encantou por uma mulher que era casada. E a Bíblia Sagrada fala que ele cometeu adultério. E aí chegou até ele o profeta Natã, e o profeta Natã falou: Davi, você pecou contra Deus, porque você se arrependeu, jejuou, buscou a face de Deus, Deus irá te perdoar. Porém, você vai colher o resultado do seu pecado. A mulher está grávida, ela terá um filho, mas Deus não vai permitir com que esse filho sobreviva, para mostrar para você que a consequência do teu pecado, existe uma consequência, que todo pecado tem uma consequência. E a Bíblia Sagrada fala que então Davi foi buscar a Deus, e ele orou, ele jejuou, ele pediu a Deus, ele rogou, ele falou: Deus, não leve o meu filho, não leve o meu filho. E a criança nasceu, e mesmo assim Deus levou. Deus tinha perdoado Davi, porém a consequência do pecado dele aconteceu. Então não pense você que Deus vai abrir uma exceção no seu caso. Deus não vai abrir exceção no caso de ninguém. No momento que você chegar diante de Deus, não importa o tempo de cristão que você tem, Ele não abre exceção no caso de ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Terceira mentira que o diabo tem usado para tentar enganar a humanidade: é possível ser cristão sem ler a Bíblia, sem orar e sem guardar a comunhão com Deus. Olha só a terceira mentira: é possível ser cristão sem ler a Bíblia, sem orar e sem guardar a comunhão com Deus. Quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, quando você não congrega, quando você não guarda a comunhão com Deus, quando você não tem um relacionamento com Deus, a sua vida espiritual ela enfraquece, porque você não tem contato com Deus. A palavra fala que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E se você não ouve, se você não guarda, se você não busca, se você não tira um tempo para estar diante de Deus, você se enfraquece. A própria Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala sobre a armadura de Deus. O apóstolo Paulo falando para a gente nos revestir de toda a armadura de Deus, para possar estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque existirá um dia mau, e quando esse dia mau chegar, nós temos que estar firme para lutar contra ele. E ele fala para nós nos revestirmos com a justiça, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando o capacete da salvação, o escudo da fé com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele pede para nós nos revestirmos
com tudo aquilo que Deus nos colocou à disposição, porque Ele sabia que nós teríamos que lutar contra o nosso inimigo. E se você se afastasse disso, de ler a palavra, de guardar a comunhão, de orar, porque na continuação do versículo a palavra fala que orando em todo o tempo e vigiando nisso, perseverando nisso e orando pela minha vida, para que quando eu pregar o evangelho, muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Por que Paulo fala isso? Porque que nós devemos orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica por todos os santos. É isso que Deus deseja que nós façamos. Então não deixe que o diabo te engane, porque isso é uma das mentiras dele. É possível ser cristão sem ler a Bíblia, sem guardar a comunhão e sem orar. Mas Deus fala para você no dia de hoje: busque a minha face e guarde um relacionamento comigo, porque eu desejo ter um relacionamento contigo. E a quarta mentira que o diabo tem transmitido para toda a humanidade: todos os caminhos levam a Deus. Quantas vezes você vai conversar com as pessoas e as pessoas chegam para você e falam assim: não, eu sou de uma determinada religião, eu sou de uma determinada filosofia, eu não faço mal para ninguém, porque eu sei que todos os caminhos levam a Deus. Eu sei que no final, se eu não fizer mal para ninguém, se eu seguir a minha filosofia ou a minha religião, no final eu vou me encontrar com Deus. Mas isso é uma mentira. A palavra de Deus chega a dizer em João capítulo 14, versículo 6, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não falou eu sou um dos caminhos, ele falou eu sou o caminho. Ele definiu que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida e que ninguém chegaria a Deus a não ser através de Jesus Cristo. E para confirmar isso, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e versículo 6, a palavra fala assim: pois há um só mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Só existe um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus. E o diabo muitas vezes quer enganar as pessoas falando que todos os caminhos levam a Deus. Então não se engane. O diabo quer que você acredite na mentira dele, mas só existe uma verdade: Jesus Cristo é o único caminho. Então o que Deus está falando com você no dia de hoje? Que as 4 mentiras que o diabo quer que você acredite, a palavra de Deus não é verdadeira. Deus vai abrir uma exceção no seu caso. É possível ser cristão sem guardar a comunhão com Deus, e que todos os caminhos levam a Deus. Que Deus te abençoe neste dia. Guarde essa palavra no teu coração. Não acredite na mentira do nosso inimigo. Deus quer que você conheça a verdade e siga pelo único caminho verdadeiro. Que Deus te abençoe toda a sua família e receba esta palavra em nome de Jesus.